Oi, gente linda do meu canal, tudo bem com vocês, meus amores? Espero que sim, espero realmente que sim. Meu olho tá brilhando, né? Eu tava aqui, tô aqui na sala, no sofá, pra ter um papo com vocês. E eu tava aqui olhando pro céu. E de repente eu comecei a sentir uma alegria tão grande. Uma alegria indescritível. A definição é essa, indescritível. Eu lembrei de quando eu era criança, eu ia falar de quando eu era menor eu ainda sou pequena, né? Mas eu lembrei de quando eu era criança e uma vez eu olhei pro céu e era como se eu visse uma mesa enorme, 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 enorme. E assentado à mesa estava Cristo e os apóstolos. Eu não sei descrever direito porque isso faz mais de 20 anos que eu vi isso. E eu tava sentada aqui lendo a Bíblia e eu olhei pro céu, tinha uma nuvem. Aí o Espírito Santo me trouxe à memória essa imagem. Aí de repente meu olho encheu de lágrimas e eu fiquei como quem fosse chorar, igual eu tô agora. Mas não chorar de tristeza, mas chorar de alegria. Aí eu comecei a falar com Deus, né? E o Espírito Santo me incomodou para fazer um vídeo para vocês. Falando sobre essa alegria que eu tinha sentido, que é a alegria de estar na presença do Senhor, que é o melhor lugar que a gente deve estar. Mas fazer esse vídeo como forma de um alerta também. Esses tempos, eu não sei se vocês, acredito que todo mundo ficou sabendo, que na prefeitura de Taubaté foi proibido, né? Falar Deus abençoe, orar o Pai Nosso no fim da aula, no início da aula. Fazer qualquer menção a Deus, né? E ensinar cantigas, né? Que tem um cunho religioso. Aí eu fiquei apavorada porque eu sou professora, né? E eu me coloquei no lugar daquelas pessoas, porque já foi o Ministério Público já advertiu que as pessoas que falarem, que fugirem ao que está proibido, elas vão levar advertência. Aí eu falei, Senhor, será o fim dos tempos? O pregador americano Paul Washer, ele fala, eu não sei quando Cristo vai vir, mas a volta dele nunca esteve tão próxima quanto agora. Aí o Senhor me trouxe a memória, tem um filme, eu inclusive já falei dele aqui no canal, mas faz muito tempo. Tem um filme chamado Deus Não Está Morto, na verdade não são um, é uma trilogia. O primeiro filme narra a história de um rapaz que ele vai para a Universidade de Direito. E na primeira aula, o professor que é ateu fala, você quer tirar uma nota boa? Logo na primeira aula, faz escreve Deus não existe no papel, Deus não existe, Deus não existe. Quando chega nele, ele não entrega, o professor fala, mas por quê? Ele falou, porque eu não concordo com isso, Deus existe. Resumindo a história, o professor ateu, então fala, já que você acredita que ele existe, então você vai ter que defender a sua tese. Sei que faz assim um reboliço na vida dele, a namorada larga ele, as pessoas se afastam dele. Aí ele conhece um pastor. Aí ele tem a sua fé confrontada, mas ele faz tudo para provar que Deus existe. E no fim ele consegue, óbvio, né? Que Deus é simplesmente tudo. O segundo filme é uma professora, que ela tá falando sobre história, ela é professora de história, se eu não me engane, e uma aluna faz uma pergunta sobre Jesus. Aí, relacionado à matéria que ela estava explicando, ela fala sobre Jesus também, mas não com o intuito de pregar, mas falando sobre história, porque sim, é história, né? Sei que ela é mandada embora do serviço porque que a escola é laica, né?
A escola é laica, mas ela não pode ser laicista. Então, ela entra na justiça porque ela vai contra, ela não aceita a decisão deles, porque em nenhum momento ela fugiu à regra. Sei que ela vai parar no tribunal mesmo dessa vez. Ela processa a escola vai em cima dela. Sei que ela sofre muito, muito, muito. Ela tem a sua fé provada o tempo todo. Ela chega ao momento de querer desistir, mas no fim ela consegue. E o último filme é aquele pastor do primeiro filme. Inclusive ele tá nos 3, né? A igreja que ele é pastor fundou a universidade. E eles estão querendo tirar a igreja para montar um novo campus para a universidade, um novo setor, né? Que a universidade está precisando. Eu sei que ele vai contra, porque ele fala como vai tirar a igreja é o fundamento daqui. Sei que é um reboliço só. Ele briga, muita coisa. Aliás, tem uns 3 filmes aqui no YouTube, tá? Corre lá assistir. Eu sei que no fim ele entende que ele, na verdade, ele estava apegado não a Deus, ele estava apegado ao lugar, às paredes, né? Aí ele entende que a casa de Deus é em todos os lugares. Sei que no fim a faculdade cede um novo espaço para ele fazer a igreja que é The Judge, né? De Judas. Ah, Judas alguma coisa, eu não lembro agora. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Há um tempo atrás, assisti um filme falando, nos lembrando que Deus não está morto, ou vendo pessoas tendo que defender a sua fé, defender a Deus perante um júri, juiz, parecia algo fora do comum, algo inalcançável, algo que nunca fosse realmente acontecer. Quando você vê professores levando advertência por falar o nome de Deus, não te leva a pensar? Não te dá medo? Não só porque eu sou cristã, sou evangélica por honra e glória do Senhor, mas não te dá medo de pensar que falar no nome de Deus, falar Deus te abençoe, para eles é visto como algo ruim, mas ensinar ideologia de gênero, ensinar coisas que podem mudar a cabeça das crianças de alguma forma é aceito? Mas falar de Deus, Deus te abençoe, não? Isso me assusta. Porque eu tô na sala de aula. A mudança, ela não é do dia para a noite. Ela é gradativa. E não é de agora a mudança. Há muito tempo que no Dia das Mães a gente não pode fazer uma lembrancinha e escrever mãe. A gente não pode celebrar o Dia dos Pais. A gente tem que celebrar o Dia da Família. Mas existe o Dia das Mães, existe o Dia dos Pais e o Dia da Família. São coisas distintas, separadas. Mas aos poucos essa mudança, há alguns anos vem acontecendo até chegar nisso que tá agora. E quando o Espírito Santo me mandou para fazer esse vídeo, eu falei, Senhor, mas eu vou fazer esse vídeo e as pessoas vão falar. Aí eu parei para pensar. As coisas estão do jeito que estão porque as pessoas não fazem apologética. Eu estudei e descobri. Apologética é o fato de você defender a sua fé, as suas crenças. As pessoas não estarem mais defendendo a sua fé torna o que está acontecendo de hoje em dia. Tudo permissivo. É o famoso politicamente correto. Onde tudo é certo, menos Deus. Menos falar de Deus, menos falar de Jesus. Eu vi um rapaz falando no outro aplicativo. Ele falava assim, vou te ensinar 3 lições na vida. Não venha falar, não aceite que venham falar de fofoca pra você. Não, eu não tenho tempo a perder com besteiras. E se você tem um problema, resolve na minha cara. Aí eu fiquei assim, né? Aí ele falou, porque o meu tempo é muito precioso, meu tempo é precioso demais, eu tenho que correr atrás das minhas conquistas, eu tenho que correr atrás de guardar o meu dinheiro, eu malho, eu tenho o meu corpo perfeito, eu estudo, eu não aceito menos que isso na minha vida. E eu assim, ouvindo isso e pensando, Senhor, onde estão os valores que realmente importam? Se perdeu.
se perdeu, porque o que importa é o que você conquista. E lá em Deuteronômio fala muito sobre isso. Quando Deus fala, não diga que você conquistou as coisas pela força do seu braço, pela sua disposição, vamos colocar assim, porque tudo não foi a sua mão, foi a minha, não foi a sua força, foi eu que dei. E as pessoas estão esquecendo isso. É sempre bom a gente estar falando sobre isso, porque as pessoas estão se perdendo. A verdade é essa, as pessoas se perderam no personagem, né? Como diz, as pessoas se perderam no seu próprio personagem. É cada dia mais triste. Mas eu trouxe aqui uns versículos para ler para vocês. 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Ou seja, consuma a palavra de Deus, tire tempo para passar com Deus, porque quando você vê alguém questionar a sua fé, questionar a sua esperança, questionar suas razões, você tem argumento, você tem a palavra. E ai daquele que não tiver, porque a palavra está no nosso alcance. Se você não conseguir defender a sua fé, os seus princípios, no que você acredita, qualquer um pode chegar e falar o que quiser e você aceitar, porque você não tem base, para refutar, entendeu? E o outro fala sobre os últimos tempos, que é o que a gente está vivendo agora. Eu vou ler e vocês me falem se não tem algo a ver. 2 Timóteo 3, versículo 12 em diante, fala assim: Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fosse inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe das letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está preparado para defender os seus valores? Você está preparado para defender o que você acredita? Você está preparado para defender a sua fé? Você está preparado para defender Deus? Você vai falar, Vanessa, Deus não precisa de defensor. Eu concordo com você. Mas sendo um filho de Deus, tendo os seus valores, os seus princípios questionados, você não vai fazer nada? Você vai ficar quieto? Você vai aceitar? Ou você vai se levantar e defender aquilo que você acredita? Por enquanto, para honra e glória do Senhor, eu olho sempre que eu tô olhando pro céu. Por enquanto, no Brasil a gente ainda pode falar do amor de Deus. A gente ainda pode pregar o Evangelho. Mas até quando? Fica a pergunta para você. Sim, vai ter momentos em que você vai se questionar, que você vai ter medo, que você não vai saber o que falar, que você não vai saber como se defender, como defender o que você acredita. Vai ter momentos em que você não vai ouvir a voz de Deus, você não vai sentir que Deus está falando com você. E tem um trecho no filme, quando ela se refere a Deus, ela fala assim, é bom ouvi-lo de volta, porque passou um tempo em que ela não ouvia mais. Embora eu saiba que o Senhor nunca foi embora, é bom tê-lo de volta comigo. Não se sinta a pior pessoa do mundo quando você achar que Deus não está mais com você. Ele continua com você, ele não foi embora. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Abre seu coração, abre a sua Bíblia e deixa Deus falar com você. E que as lutas que você tem enfrentado sozinho, deixa Deus enfrentar por você. Deixa Ele tomar as rédeas da sua vida. Porque você vai poder falar igual a ela. Apesar de eu saber que Ele não foi,
É bom ter ele de volta na minha vida. É muito bom, é muito incrível. Que você possa ter sido abençoado com este vídeo, que envia para quem tá precisando, para quem tá desesperado, não sabe o que fazer, para quem não tem mais esperança, para quem perdeu totalmente suas esperanças. Eu sei que Deus vai falar grandemente com você, como falou comigo. Eu sempre digo para vocês, quando eu faço um vídeo aqui, ele serve primeiro para mim. Antes de eu falar com vocês no vídeo, Deus já falou comigo. Então, eu vou ficando por aqui, meus amores. Que Deus abençoe vocês grandemente. E como eu sempre digo, beijo, beijo. Tchau, tchau.